Olha, estamos de volta aqui, mais uma live. Queremos fazer um devocional, uma conversa, alguma coisa mais descontraída, algo que não caracterize uma pregação propriamente dita, uma conferência, um estudo bíblico, uma palestra, mas quem sabe uma conversa, um papo muito coloquial, muito descontraído, mas sempre falando sobre Deus e o momento que nós estamos vivendo. Se você está me ouvindo bem, dá um retorno aí pra gente ficar sabendo como é que tá o áudio, como é que tá a imagem. Com relação à minha beleza, não dá para melhorar. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o Salmo 23. Tem alguns salmos assim que a gente anda assim, pairando sobre a Bíblia, e quando chega no meio da Bíblia, o livro de Salmos, 150 salmos, centenas de versículos, aí a gente gira para cá, gira para lá, lê aqui, lê acolá, aí geralmente pousa no Salmo 23, ou Salmo 46, ou Salmo 91. São os verdadeiros campeões de leitura, de meditação, de base para mensagens, Por que eu gosto do Salmo 23? Eu, não só pela sua beleza, sua estrutura, sua poesia, já que faz parte da poesia do povo hebreu, mas assim, porque ele fala acerca das necessidades de uma ovelha que são supridas pelo pastor. Eu acho isso uma coisa fantástica. Então, se você olhar todo o Salmo 23, você vai ver as necessidades básicas de uma ovelha, que no caso aqui é o ser humano, ou de uma forma mais intimista, o servo de Deus. Aquele que ama o Senhor, que segue o Senhor, que está dentro do propósito do Senhor. Então, as suas necessidades básicas, elas são supridas, não só no campo material, físico, biológico, orgânico, as suas necessidades como de alimento, de repouso, mas as suas necessidades emocionais, sabe? Que às vezes as pessoas podem ter um lugar seguro, pode ter o alimento, pode ter a saúde, pode ter muitas coisas que são imprescindíveis para uma vida de qualidade. Mas, de repente, a mente, o coração, a alma, os sentimentos, as emoções, sabe? Esse nosso lado emocional, esse mundo emocional, às vezes não está funcionando legal. E é preciso ser reorganizado, reestruturado, para que as coisas voltem ao seu lugar. E quando o nosso mundo emocional ele está desorganizado, isso interfere negativamente no nosso mundo físico e no nosso mundo espiritual. Não é preciso naufragarmos na fé, mas com certeza a meditação na palavra de Deus, a carga horária de oração, isso são prejudicados quando o nosso emocional não está legal. Às vezes temos coisas boas no mundo físico, natural, você poderia viajar, visitar bons restaurantes, sabe, e ter lojas, comprar coisas que geralmente mexem com a autoestima das pessoas, E de repente isso não tem valor, não tem significado, Você pode ter dinheiro e parece assim que aquilo não te dá tanto prazer e às vezes é o nosso mundo emocional que interfere negativamente nas coisas físicas, nas coisas tangíveis. Então, quando a gente olha o Salmo 23, a gente vai vendo que essas necessidades básicas no campo físico, no campo espiritual e no campo emocional, elas são supridas pelo pastor das nossas almas. Olha só, são 6 versículos de uma singeleza e profundidade concomitantemente espantosas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Alguns dizem assim, olha, os eruditos nos originais estão querendo rever esse versículo. E a tradução mais precisa seria: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quer dizer, o Senhor que não vai me faltar, porque outras coisas podem faltar. Na verdade, eu continuo gostando dessa tradução. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em primeiro lugar, porque o meu pastor, que é o meu Senhor, ele nunca vai me faltar. E em segundo lugar, ele não me promete nada que seja supérfluo, nada que não seja necessário, nada que não gere qualidade de vida para esta ovelha, para nós, no desenrolar do Salmo 23. Então, tudo aquilo que diz respeito às nossas necessidades básicas, aquilo que é essencial para o nosso mundo físico, emocional e espiritual, são satisfeitos, são providos por esse pastor. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí olha só, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Isso aqui vai muito também para o lado emocional. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui fala até da vida pós-morte. Toda a eternidade por vir, que ela é garantida pelas decisões que tomamos enquanto estamos aqui na Terra, com condição de tomarmos decisões livres, espontâneas e conscientes. Então o Senhor nos acompanha até além do portal da morte. Existe uma vida após a morte biológica, a morte física. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para sempre, ou por toda a eternidade. Então é um salmo maravilhoso. E este capítulo da Bíblia, como toda a Bíblia, desde o primeiro versículo do Gênesis ao último versículo do Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Então, desde o primeiro versículo até o último versículo da Bíblia, a Bíblia deve ser lida e deve ser meditada em qualquer ocasião e em qualquer circunstância. Mesmo assim, não é errado nós admitirmos que algumas passagens da Bíblia elas nos falam mais profundamente dependendo das circunstâncias que estamos passando, que estamos vivendo. Então, o Salmo 23, ele deve ser lido, como eu disse, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Mas nos dias que nós estamos vivendo, com certeza isso aqui é muito mais especial, muito mais fantástico para a nossa mente, para o nosso coração. Há alguns dias eu compartilhei e fiz isso várias vezes assim, como é que a nossa rotina ela tem sido radicalmente alterada. Eu creio que para todo mundo, até mesmo aqueles que trabalham nos serviços essenciais que não podem parar, até mesmo os profissionais da área de saúde, né, os da segurança, né, e aqueles do grupo de risco, né, os que estão em casa, que não saem. Esse universo
tão amplo, né? E de todo mundo, eu creio, que alterou a rotina. O mundo não funciona mais como funcionava há alguns meses atrás. Isso mexeu com todos, alterou a rotina de todo mundo, alterou os veículos de comunicação, alterou o comércio, o transporte, tudo foi alterado. E isso mexeu com a rotina de todo mundo. Eu, naturalmente, me considero um homem de rotina. E acho que a rotina, ela tem uma eficiência, ela tem uma eficácia. Então, se você todo dia pegava o seu carro e ia da sua casa para o seu trabalho, por um só itinerário, se aquela rotina nunca muda, mesmo tendo ruas e avenidas alternativas, mas você não muda. E se você durante anos vinha fazendo isso, então eu acho que você decorou todos os buracos e todas as lombadas. Aí de repente você muda o percurso, muda o itinerário. Aí você cai em buracos que nem imaginava e toma aquele susto de lombadas inesperadas, né? Então a rotina, ela finda te dando uma certa eficiência, ela te dá uma praticidade. É verdade que não devemos ser escravos dessa rotina, ela vir e nos subjugar, e a vida não vai funcionar se a gente não seguir aquela rotina. É por isso que eu, de vez em quando, eu quebro as minhas rotinas só de pirraça. Não vou fazer, vai ser diferente, vai ser o contrário. Mas não me insurjo contra a rotina, porque ela traz uma eficiência, ela te traz uma funcionalidade, te traz um conforto em fazer certas coisas. Então, a rotina de todo mundo foi alterada, com certeza. E não foi assim alterada para legal. Uma rotina assim que a gente está tentando tirar proveito. Mas no fundo não é legal. É tão verdade que eu estou falando, que talvez o maior desejo de todos nós seja que acabe com essa quarentena. Tem gente que está com vontade de pisar no chão lá fora. Tem gente que está com vontade de abraçar pessoas. Tem gente que está com vontade assim de lambuzar a cara com sorvete aí na rua. Tem gente que está com vontade de tomar banho na chuva. Quer nem olhar marquise, nem guarda-chuva, nada. Tomar banho na chuva. Então, todos nós estamos a fim de quebrar essa rotina. Estamos tentando nos adaptar para ser menos traumático, menos prejudicial. Tentar tirar proveito dessa situação. Mas não é fácil. De qualquer forma, o Salmo 23, ele vem como algo de Deus para nós. E dentro desses dias, assim, que tem uma certa monotonia, a gente tenta quebrar essa monotonia, principalmente quem vive em apartamento, né? Então, você quase vê as mesmas coisas, você sabe já o lugar do teu pé em todo apartamento, você já sabe, não tem como pisar em lugar diferente, parece que vai ficando a marca do teu pé naquele lugar. Então, nesses dias aqui, exatamente por serem dias que saíram da rotina e praticamente uma outra rotina foi adquirida, eu passei a ter um hábito de olhar o céu à noite, olhar o céu de madrugada. Eu nunca tive esse hábito, esse costume. Quando eu era adolescente, há uns 4 anos atrás, eu me tornei um moço de convés de uma canoa à vela, que fazia a viagem do Rio Atatá, em Moaná, para Belém. Então, era eu e mais 2 integrantes da tripulação. Então, nós viajamos atravessando aí a Baía de Marajó, muitas madrugadas, noites estreladas e noites de temporais. Então é comum quando você viaja assim, olhar à noite, olhar o céu. Mas quem mora em grandes metrópoles assim, não tem tempo, quer dormir. Então, ultimamente, eu tenho olhado, adquirido esse hábito de olhar para o céu, né? Eu tenho um privilégio aqui, eu moro no 22º andar de uma torre aqui, e da sacada, eu estou aqui na sacada,
Da cozinha e do meu quarto, eu tenho quase que 360 graus de visão da cidade. Então, se eu me locomover nesses pontos estratégicos, eu vejo quase todo o céu. Então, eu olho o céu e é interessante o silêncio da cidade e a lembrança das notícias. E deixa eu dizer que eu estou assim censurando o máximo a mídia. Eu quase não assisto jornal, eu só acompanho assim para não ficar alienado totalmente por fora. Mas eu reduzi em mais de 95% o tempo de noticiário, tanto pela TV quanto pelo celular. Não dá para a gente estar ouvindo tudo. Mas tem uma coisa que eu não posso privar, o que é? São as pessoas diretamente entrando em contato comigo, pedindo oração, pedindo orientação, compartilhando as suas dores, as suas preocupações, os seus medos, os seus sofrimentos, as suas inseguranças. E tem horas que o celular ele esquenta, tem horas que a demanda é maior, não só no sentido de número de pessoas que procuram, mas às vezes a complexidade, a intensidade dos assuntos que nós confabulamos. Então isso fica na mente, isso fica no coração. E quando eu olho à noite assim, o céu, a cidade quieta, dormindo, e as notícias, os telefonemas, as mensagens, os áudios, os vídeos mandados e que eu tenho que ler, acompanhar ali, responder, dar um feedback, isso tudo vem à mente. E vou dizer, em muitos casos a sensação não é legal. Não é legal. A frase que eu uso é: parece que algo estranho paira no ar. Algo estranho paira no ar. Eu tenho assim até receio assim de a qualquer momento eu ver alguma coisa do mundo transcendental, do mundo espiritual. Eu me lembro muito do livro Neste Mundo Tenebroso. Meu Deus, será que uma página do livro Mundo Tenebroso vai aparecer aqui no horizonte? Será que eu vou ver alguma batalha de ordem espiritual no céu, nesse clima tão pesado? Aí eu imagino as pessoas nos hospitais, eu imagino as pessoas nos lares, nas casas, eu imagino as pessoas sem poder dormir, as pessoas com problemas de pesadelos, de angústia, de remédios pesados, de efeitos colaterais, de pensamentos negativistas ali infernizando a mente das pessoas. Tudo isso vem. Então eu comecei a desenvolver um tipo de oração, de intercessão, que é como se fosse um confessionário, é como se fosse uma confissão de fé. E nessa confissão de fé é como se fosse o preâmbulo de toda e qualquer oração. Eu não intercedo, não clamo por ninguém sem antes deste preâmbulo, desta confissão de fé. E eu começo confessando que creio em Deus, Criador dos céus e da terra. O Deus que criou todas as coisas, mas que sustenta e controla todas as coisas que criou. E eu começo a falar dos seus atributos. Eu falo da sua natureza, das suas prerrogativas, dos seus planos, dos seus propósitos, do seu poder, da sua majestade, do seu domínio, da sua glória. Eu vou falando tudo, confessando. Eu confesso, eu creio, o único Deus, de eternidade a eternidade, tu existes, ó Deus. Não há nada oculto à tua mente. Então, é assim que eu vou fazer. Eu falo de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos perdoar
nos purificar de todo pecado. E ao terceiro dia ressuscitou e que voltou para o Pai e de lá intercede por nós. E que breve virá o Senhor da igreja, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Cordeiro de Deus e ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá. Eu falo, eu confesso e admito crer. Falo também do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O Espírito Santo que está trabalhando, edificando a igreja, glorifica Jesus na igreja e nos ajuda no momento quando nós não sabemos interceder como convém, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que está preparando, adornando a igreja para o encontro com o seu noivo brevemente. Creio na Bíblia, na palavra de Deus. Eu vejo a missão da igreja e aí eu vou confessando tudo isso, declarando tudo isso. Só depois começa os agradecimentos, né? E posteriormente os pedidos de oração. Todos aqueles que entraram em contato comigo, oro pela minha casa, pela minha família, por todos os integrantes, a igreja, sabe? A gente vai orando, as autoridades, os profissionais da área de saúde. E algumas coisas eu tenho em mente quando eu formulo essas orações. Uma delas é que esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama. Uma sensação de espreita, de alguma coisa que não é legal. Mas ao mesmo tempo aquela paz e aquela segurança quando me vem à mente que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele nos ama. Então, essa fé, essa convicção nesse Deus pode até não neutralizar a possibilidade de você em algum momento sentir medo. Mas esse Deus é tão fantástico que é capaz desse medo que momentaneamente você vier a sentir, ele pode te levar ainda a um encontro mais intimista com esse Deus que te dá coragem. É interessante isso. E talvez, se nunca passássemos por uma situação que amedronta, talvez nunca viéssemos descobrir um Deus que inspira coragem. Porque Ele é forte e todo-poderoso e está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias. E essa presença conosco, Deus está conosco, o que representa isso? O que significa isso? Muito difícil a gente traduzir realmente isso aí. Vai muito além da nossa compreensão, né? Logo no começo da ceia, eu ministrei uma pregação, nem me lembro o tema, mas eu me lembro de uma ilustração que eu contava, né, nessa pregação. Que tinha um garoto que ele apanhava muito na rua. Ele não era de briga. E tinha um moleque valentão que fazia a festa em cima desse garoto. E onde ele encontrava esse garoto, ele batia, ele surrava. E esse valentão já ficou conhecido, famoso no bairro, em cima do garoto que apanhava na rua. E um dia ele disse assim: eu não vou mais apanhar não, eu vou começar a treinar a corrida. Então quando ele viu o valentão de longe, ele já saía correndo. Um dia ele já estava chegando em casa, e ele morava numa casa de altos e baixos. O valentão olhou para ele e correu para cima dele. Aí o que apanhava toda vez na rua começou a correr em direção de casa. Quando chegou faltando assim uns 30 metros para a casa dele, ele para de correr, vira-se para o valentão e fecha os punhos e diz: vem, mete a cara. O valentão ficou assustado, acostumado a bater, acostumado a fazer aquele garoto correr de medo dele, e agora enfrentando, encarando, parou de correr, ainda desafiando para a briga. Aí ele disse assim: tu está confiando em quê? Aí ele disse assim: olha, o meu pai que está ali na sala,
E o pai dele estava debruçado assim. Quer dizer, quando ele viu o pai dele na casa dele, ele se encheu de coragem e enfrentou o valentão. Então, esse Deus conosco, Todo-Poderoso, ele também cria esse efeito em nós. Às vezes o seu coração aperta, a sua mente ali, você se sente acossado por sentimentos, por pressões psicológicas, e vem insegurança, mas lembre-se que o teu pai está lá na janela olhando. E aí, meu irmão, aí dá para encarar melhor as coisas, com certeza. Mas essa expressão, o Senhor está conosco, em primeiro lugar, a presença dele em nós e conosco, isso nos fortalece. Então isso gera um fortalecimento. Isso começa a criar fortalezas em nós. Se tem uma coisa que é difícil de ser abalada, de ser demolida, são fortalezas. Assim como o inimigo cria fortalezas na mente e nos corações das pessoas, Deus também, Ele cria essas fortalezas em nossa mente, em nosso coração. Ele vai nos fortalecendo, nos fortificando. Ele vai criando uma couraça. Então essa expressão, Deus conosco, propicia isso em nós. Também essa expressão, Deus conosco, significa uma ajuda presente. Socorro bem presente na angústia. Então o Senhor está conosco, precisamos de ajuda. Há uma necessidade emergencial, coisa que foge ao nosso controle, à nossa maneira de entender, de decidir, de fazer, de resolver. Aí está Deus conosco. E essa presença, ela pode ser muito bem representada por ajuda, por socorro, por um help, por esse momento que a gente olha para o lado assim. Então o Senhor está conosco, Ele nos fortalece. O Senhor está conosco, Ele nos ajuda. E esta expressão, o Senhor está conosco, também é que revela que Ele nos sustenta com a sua destra. E essa expressão, destra de Deus, a mão de Deus, o braço de Deus, quer dizer o poder de Deus. Então, esse poder criador e sustentador do universo, ele está à nossa disposição quando cremos e clamamos por Ele. E Ele, na sua promessa, que é infalível, estarei com vocês todos os dias. Então essa expressão, estou com você todos os dias, o Senhor está conosco, representa a destra dEle, a mão dEle, o braço dEle nos sustentando em todo momento, mas principalmente nos momentos mais necessários. Nós, antes de encerrarmos essa live, eu gostaria de orar. Não dá para ler todos os pedidos de oração, todos que entraram em contato, estarei vendo isso depois, mas eu gostaria de mencionar alguns pedidos. Um deles é um amigo muito chegado de todos nós, Gilberto. Devemos orar por ele. Orar por aqueles que estão hospitalizados. Orar por aqueles que estão fazendo tratamento em casa. No caso do Paulo, Tomás. Tem aqueles que não estão doentes, mas estão cuidando de doentes. E sofrem tanto quanto e às vezes até mais do que o próprio doente. E tem aqueles que não estão doentes, não estão cuidando de doentes, mas estão com medo de adoecer. Tem aqueles que são obrigados a ir para o trabalho por uma questão de sobrevivência. E tem aqueles que ainda têm condição de não ir para o trabalho. Estão em casa, mas estão muito ansiosos e preocupados com o trabalho. Então, há um universo muito grande de pessoas que têm um sofrimento em comum. É muito comum hoje vermos nos lares, nas famílias, coisas iguais e coisas muito parecidas. E nós queremos orar por essas pessoas. Orar pelos que cuidam, orar pelos que são cuidados, orar pelos cientistas que estão pesquisando novas drogas, novos medicamentos, novas vacinas. E
a gente vê que a ciência ela multiplica-se, ela avança, ela cresce, mas ao mesmo tempo parece que a cada descoberta nova tem 10 necessidades recentes. Parece que a gente está enxugando o gelo. Mas o Senhor está conosco. Louvamos por cada profissional da área de saúde. Nós louvamos a Deus por tantas coisas que amenizam o sofrimento. Mas não podemos abrir mão da nossa fé, da nossa esperança, dessa convicção de que há um Deus, Senhor da história, que controla todas as coisas. Um Deus muito pessoal, muito presente, que ouve o clamor daqueles que o buscam, daqueles que creem no poder do seu nome. E nós estaremos orando. A Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia também diz que o amor lança fora todo medo. Então, que esse Deus que é amor possa inundar a tua mente, o teu coração. E em cada espaço que estava sendo dominado e ocupado pelo medo, pela insegurança, que o amor de Deus vai inundando a tua mente, o teu coração, neutralizando toda ação peçonhenta do medo, da fobia. E é uma frase que eu tenho usado ultimamente, olha, segura firme aí. Nós estamos na outra extremidade da corda, a corda da oração. Então segura firme aí, meu irmão. Segura firme aí. Há um grupo de homens e mulheres na outra extremidade da corda, a corda da oração. Você está na caçamba, mas a gente está te segurando na corda da oração. O Senhor está conosco. O nosso pastor, que atende às nossas necessidades emergenciais, básicas, tanto na área física, emocional e espiritual. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te bendizemos pelo teu grande e infinito amor, pelas tuas mãos estendidas cotidianamente sobre cada um de nós. Nesse momento eu oro, eu intercedo por cada um dos nossos amigos que nos acompanham através desta live, da rede social, aqueles que estão em casa, no trabalho, em hospitais, casa de saúde, onde quer que estejam, creia que tu estás com ela. E ao mesmo tempo, através dos sentimentos, que ela sinta que tu estás com ela. Nós te pedimos que estendas as tuas mãos e ministres a cura, não só dos sintomas, mas que a tua mão vá no nascedouro do problema. Como Jesus disse uma certa feita, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, Ele arrancará. Então, Senhor, arranca este mal que não foi plantado por Ti. E ministra a cura, ministra a saúde, o bem-estar, o alívio, o lenitivo, a sensação agradável, a leveza, a liberdade de respirar plenamente e a certeza profunda de que a tua mão está no controle de todas as coisas. Enxota para longe todo medo, toda insegurança, toda angústia, toda perplexidade, todo aperto no peito, toda falta de fôlego, de respiração, esse sufoco na alma, vai aliviando, Senhor, vai gerando vida, ministrando vida, e em teu nome nós repreendemos espírito de morte, espírito de doença, espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, nós repreendemos, nós expelimos, nós repelimos, nós expulsamos, nós enxotamos, em nome de Jesus Cristo.
e ministra paz, a quietude em cada mente, em cada coração, em cada alma, no centro de cada família, de cada domicílio. Em nome de Jesus, nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês, mas abençoe mesmo. O Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. Tchau.